Aleluia. Eu creio. Eu creio na provisão de Deus todos os dias sobre as nossas vidas. Pegue sua Bíblia, irmão, por favor. Quero pregar hoje uma palavra com o tema 3 níveis de fé. Eu considero e creio que nós estamos com a nossa fé em alta, amém? Fortalecida, grande. Essa semana eu fui ver uma questão aqui da igreja. Eu até falei pro Azaf brincando, né? Não deu certo, irmão. Sabe quando você vai com um projeto muito ousado de fé? E eu recebi um não, digamos assim. Mas eu saí desse não grandão. Eu disse assim, beleza, não deu certo aqui, mas eu já vi tudo. Eu vi que é esse o caminho que nós devemos seguir. E eu saí grandão, com a minha fé grande, fortalecida, irmão, em Cristo, naquilo que Ele está fazendo aqui no nosso meio. E eu quero compartilhar hoje com vocês aqui, para a gente poder entender, de repente, em que nível de fé a gente está, ou que nível a gente precisa estar. Então, nosso tema, para você que anota, é 3 níveis de fé. Nós vamos começar lendo Apocalipse capítulo 3. Pode abrir, por favor, Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler um texto muito conhecido. Versículo 20. Vamos ler do 14 ao 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Queria pedir para toda a igreja ficar de pé. Só para ficar bonito, irmão. Amém? Tem um pouco de gente em pé, outros sentados. Vamos ficar todos de pé, fazer a leitura. Versículo 14 assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepender-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Pai, aqui está a tua palavra, a tua santa palavra, que é luz, Senhor, para os nossos caminhos, que é lâmpada, Pai, para os nossos pés. Nos dirige, Senhor, nesta noite, nos ensina, Pai, nos ministra, para que possamos sair daqui, Senhor, convictos de que o Senhor tem algo poderoso a fazer nas nossas vidas, e que a nossa fé possa estar fortalecida, Pai, para que possamos viver tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Irmãos, como sempre digo, e porventura se tem alguém nos visitando aqui, quero incluir você nisso, é que Deus ele vai trabalhando nas nossas vidas, né, como eu creio, de uma maneira processual. Então não é um domingo, ele vem aqui e fala uma coisa, na quinta fala outra, no outro domingo, quem sabe o que vai acontecer. O que eu creio é que Deus ele tem um propósito, nós não estamos entregues à sorte. Deus ele está ministrando, Ele está trabalhando, Ele está nos fazendo crescer, Ele está nos instruindo, nos ensinando, para que nós possamos, se estivermos com Ele, tomarmos as melhores decisões para as nossas vidas e assim vivermos
né, o que Ele tem preparado e desfrutarmos de tudo isso que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então, Deus ele está continuamente falando, trabalhando, nos ensinando. É como um pai com um filho mesmo, né? O filho ele nasce, o pai vai trabalhando ali na vida dele, vai ensinando, vai educando. Uma hora o filho entende pouco, depois começa a falar e aí vai crescendo. E é como nós também na fé. Deus ele vai trabalhando em nós, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, vamos aprendendo. Então, hoje eu quero falar aqui sobre a nossa fé, para que nós possamos olhar para a nossa fé de uma maneira especial hoje. Por quê? A fé que habilita, a fé que nos permite, a fé que nos coloca para podermos viver tudo isso que Deus tem para as nossas vidas. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem obras, a nossa fé está morta. Então, a fé ela é muito importante. É a fé que nos leva à salvação, é a fé que nos coloca no caminho que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então nós precisamos primeiro alimentar a nossa fé, entender a nossa fé, para que possamos todos os dias entender esse trabalho que Deus está fazendo em nós. Amém? Então estamos sendo edificados, estamos sendo ensinados, estamos sendo construídos, estamos sendo trabalhados, estamos na mão do oleiro, e o Senhor, o oleiro, Ele está fazendo um vaso nas nossas vidas. Então nós precisamos entender esse sentido, não é? Eu esqueci o que Deus falou semana passada, eu nem estive aqui na quinta-feira, eu nem fui na terça na Casa Viva, eu estou boiando. Então para você que está boiando, para você que está viajando, para você que não está entendendo, eu estou sintonizando você, que Deus ele não chegou aqui hoje para fazer uma coisa, não. Deus ele está trabalhando de uma maneira, na minha opinião, maravilhosa no meio dessa igreja. Construindo algo lindo e poderoso aqui nas nossas vidas, nos nossos corações. Então eu preciso estar sintonizado, ligado com isso que Deus está fazendo. Tendo entendido isso, relembrado isso, então nós vamos ver esse texto e nós vamos falar sobre 3 níveis de fé. O primeiro é um nível de fé onde Deus ele está fora, porque alguém que bate na porta não está dentro. Você concorda comigo? Então ele está fora. E esse é o primeiro nível de fé. E muitos de nós, quem sabe todos nós em algum momento, né? Eu quando cheguei, você quando chegou, no decorrer da nossa caminhada, por algum motivo, Deus se encontrou fora. E aí ele bate. Então se você está nesse estágio de fé, aonde você está vivendo a sua vida, e lá fora Deus, você sabe que existe um Deus, você até simpatiza com Deus, você até gosta das coisas de Deus, né? Tem uma fé gospel, eu gosto de ouvir louvor, né? Eu já contei aqui algumas vezes, João, quando eu comecei a me converter, eu não vinha à igreja ainda, era católico, ia na missa, mas eu comecei a ouvir louvor, e eu tinha um ritual. Eu trabalhava em uma empresa, num escritório, eu tinha um ritual, chegava a abrir esse escritório às 7 horas da manhã lá em São Vicente. Eu colocava o CD da Aline Barros para tocar inteirinho, Caminho de Milagres. E aí depois que acabava o CD, eu colocava Exalta Samba. E aí eu primeiro consagrava para Deus e depois, né, Exalta Samba. Não era convertido, perceba, irmão, porque Deus foi muito bom comigo na minha conversão. Porque quando eu me converti, de fato, eu converti de uma maneira genuína. E eu não estou criticando aqui o Exalta Samba, eu estou dizendo que não fazia sentido nenhum que eu estava fazendo, né? Eu primeiro ali colocava um louvor, depois eu estava totalmente perdido, mas eu tinha uma simpatia. Eu tinha alguma coisa que me atraía. Eu até gostava do louvor, eu até gostava das coisas de Deus, mas eu gostava mais de viver a minha vida do meu jeito. E é assim que nós vivemos quando Deus está do lado de fora. Eu posso até gostar, simpatizar, achar legal algumas coisas, venho no culto de vez em quando, eu ouço Fernandinho, eu ouço louvores, eu gosto de ouvir o David Leonardo, o Cláudio Duarte, ouço umas palavras na internet, nós simpatizamos, mas Deus está lá do lado de fora. E aí, o que o Senhor Jesus está dizendo a essa igreja? Ele está dizendo assim: eu conheço as suas obras, vocês não são quentes e nem são frios. Vocês acham que já tem tudo, vocês acham que já sabem tudo, vocês acham que da maneira que vocês estão vivendo a vida de vocês já está bom.
mas para mim não está bom, eu tenho um plano para vocês. Se vocês se arrependerem, eu trago vocês de volta para o plano que eu tenho, mas se não se arrependerem, eu vomito vocês. Se fosse eu falando isso, ia soar esquisito, né? Mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: eu estou aqui, eu tenho um plano para você, você sabe disso, você tem ouvido isso, você tem sentido no teu coração o Espírito Santo usando pessoas perto de você, para o tempo inteiro ir alertando e falando que ele tem um plano, ele tem um propósito, quer trabalhar, usa pessoas aleatórias no trabalho, enfim, de várias maneiras Deus está batendo na porta. Agora você percebe, irmão, alguém chega lá na tua casa e bate na porta, você vai ouvir o barulho, tem alguém chamando. E aí você vai ter duas escolhas. Primeiro, fingir que não está ouvindo nada, ou ir lá e abrir a porta. E eu penso que Deus, de repente, pode ter te trazido aqui hoje, se você está nesse nível de fé. Gosta, simpatiza, gosta de vir na igreja, acha a galera legal. Mas o plano de Deus está do lado de fora, ele está batendo hoje aqui. Eu percebo que Deus está distante, eu falo com Deus, mas é como se Ele não me ouvisse. Quem sabe, irmão, é por causa das suas atitudes, você está distante mesmo de Deus, e Deus está do lado de fora, e hoje Ele está batendo, porque Ele quer entrar. Agora eu preciso ser verdadeiro, honesto, humilde, para reconhecer, peraí, Deus está dentro, segundo a minha fé, segundo o que eu creio, segundo o que a Bíblia direciona, Deus está dentro ou Deus está fora? Se Ele está fora, irmão, eu vou dar um conselho para você: sai correndo agora e abre a porta, porque Deus precisa estar dentro para que todas as coisas fluam bem na nossa vida. Ele não pode estar fora. O problema não é perceber que Ele está fora, o problema é não tomar a atitude de abrir a porta para que Ele entre. O problema não é vir na igreja e ouvir uma palavra e falar, eu estou vivendo o contrário disso. O problema é sair daqui com a decisão de continuar vivendo como você chegou. Mesmo ouvindo Deus falando para você, olha, você não está nem frio e nem quente. Você está de qualquer jeito, você está largado. Você está indo do jeito que você cego nas suas convicções. Não é isso que eu tenho para você, mas eu te chamei aqui mais uma vez para dizer que eu quero entrar dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro do teu coração. Então o primeiro nível de fé é quando eu tenho Deus do lado de fora, mas eu estou ouvindo, batendo, pá, pá, pá. E aí eu tenho que tomar a decisão de entrar, de abrir para Ele entrar. E aí se eu tomo essa decisão, Ele entra. E Ele vai ceiar comigo, e Ele vai sentar na mesa, e Ele vai cuidar de tudo, e Ele vai prover, e Ele vai sustentar, e Ele vai trazer cura, e Ele vai trazer transformação. Quando Ele está dentro, as coisas mudam. Então eu preciso abrir. O problema, irmão, é que muitas vezes nós pensamos o quê? Se eu abrir a porta para Jesus entrar, desse jeito que esse doido está falando aí, e muitos outros falam, não vai ter mais Exalta Samba. E eu gosto muito do Exalta Samba. Estou usando a Exalta Samba como exemplo, claro, né? Porque era o que eu fazia. Mas o que impede a maioria das pessoas de abrir a porta é, poxa, eu vou ter que largar isso daqui, eu gosto muito disso. Vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que deixar de ir em tal lugar, vou ter que deixar de fazer, e eu gosto muito. Então, pois é, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Você tem que tomar uma escolha entre o que você gosta muito e entre o que vai mudar a tua vida para sempre. Essa é a escolha que temos que tomar. Para receber esse algo que Deus tem para nós, nós precisamos sim. Eu seria leviano aqui se eu dissesse que não. Nós vamos precisar abrir mão de certas coisas. De desejos da carne, do pecado, de viver da maneira como nós pensamos que devemos viver. Temos que abrir. Porque se abrirmos a porta para Jesus entrar, você concorda comigo que Jesus não vai conviver no meio da sujeira?
Então eu tenho que estar pronto para Ele limpar algumas coisas. E é aí que o negócio aperta para algumas pessoas. E aí nós precisamos escolher, irmão. Porque não é só eu falando. Eu ando conversando com algumas pessoas e as pessoas são abordadas por outras na rua, que nem conhecem as suas vidas. E eu digo, irmão, você só precisa entender uma coisa. Deus está te chamando, batendo, batendo. Agora você precisa escolher. Então, não dá para viver um nível de fé onde Deus está do lado de fora. Você concorda com isso? Então eu preciso trazer Ele para dentro. Segundo nível é quando Ele já está dentro. Vamos abrir em Efésios, capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2, nós vamos ler de 8 a 10. Cara, eu amo pregar com você aqui. Sou ministrado com a canção aqui. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, diz assim. Você abriu, diz amém. Glória a Deus. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante... Você está aqui? Mediante, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos neles. Então Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto, Ele tem as obras, Ele preparou para que andássemos nela. Então olha só como Paulo está falando para a igreja. Você não é salvo pelo que a tua fé produz. Não é. Você é salvo porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Paulo está pregando para a igreja. Irmão, tem alguns textos que são autoexplicativos. Nós lemos e já entendemos. Paulo está dizendo assim, não tem nada que você possa fazer para comprar a tua salvação. Não tem nada que você possa viver, nenhuma atitude que você possa tomar, nenhuma decisão, nada que você possa fazer ou falar são capazes de comprar a tua salvação. A salvação, ela vem de Deus. Não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, vem de Deus, amém? Então se eu creio que a salvação vem de Deus, o que aconteceu? Eu abri a porta, então Deus já está dentro. E aí eu penso que eu estou pregando para pessoas onde Deus já está dentro, amém? Dentro do coração, dentro das suas vidas. E aí é um nível de fé onde Deus não está mais fora, Deus está dentro. E aí, irmão, nós vamos entender aqui duas coisas. Primeiro, nada do que eu puder fazer vai me salvar. Eu sou salvo pela graça. Eu tenho Deus dentro, não é porque eu mereço, não é por algo que eu fiz, é porque Ele é tão bom que me amou primeiro. Então, por isso eu tenho Ele dentro da minha casa, do meu coração. Não fui eu lá que abri a porta e fiquei assobiando. Jesus, cadê você? Não. Foi Ele que bateu na porta. Foi Ele que me chamou primeiro. Foi Ele que me viu sofrendo. Foi Ele que me viu enfermo. Foi Ele que me viu nas trevas. Foi Ele que me viu sujo e Ele disse: eu quero limpar você. Eu quero restaurar você. Eu quero curar você. Eu tenho um amor para colocar sobre a sua vida. Então Ele entrar não tem a ver também, irmão, com algo que eu fiz. Tem a ver com o amor dele sobre a minha vida. Você entende? Por mais que a atitude de abrir a porta seja minha. Mas a única coisa que eu tenho que fazer para que Ele esteja dentro é abrir a porta. É crer que Ele me amou nesse nível de ignorar a vida que eu levava para transformar a minha vida. Para me chamar das trevas para o reino da sua maravilhosa luz.
Para transformar um nível de dizer, nem povo você era, mas agora você é sim eleito em Deus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, geração eleita. Você não era nada, mas agora você é filho e filha de Deus. Isso vem pela graça. Isso é fruto do amor de Deus. Então eu percebo que Deus tem um plano para mim. Tem uma hora que eu não abri a porta ainda, Ele está fora. Tem a hora que eu abri a porta e disse, eu quero esse amor. Graças a Deus esse amor me alcançou. Então Ele está dentro. Então eu tenho um nível de fé onde Deus está fora. Eu vivo a minha vida de uma maneira dissoluta e responsável. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu vou onde eu quero. Eu não estou nem aí para Deus, mas eu simpatizo, está lá fora. De vez em quando eu ouço Ele bater. Eu tenho um Deus dentro porque eu abri a porta e o amor dele era tão grande que ele entrou para transformar a minha vida. E não foi por alguma coisa que eu fiz para merecer, não. Porque tem gente que pensa assim, eu sou tão bom, eu nunca roubei ninguém. Nunca coloquei um cigarro na minha boca. Pensando que é isso que provoca a salvação, irmão. Esse é o maior engano de todos. Por quê? Porque Deus morreu para quem era um viciado ou para quem nunca usou droga na vida. Deus, Ele morreu e o amor dele é o mesmo, no mesmo nível, para mim e para você. E ainda mais, onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Por quê? Isso é uma coisa minha, um pensamento meu, tá? Quem teve muito sujo, sabe o quanto Jesus te limpou. Quem teve pouco sujo, às vezes pensa, não é tudo isso, não... Então eu, no caso, meu exemplo, que tive muito sujo, que tive muito enfermo, eu sei o que Deus fez, eu sei o que foi a obra da cruz na minha vida. Talvez você se assemelhe comigo. Talvez você esteja entendendo o que eu estou falando aqui. Porque às vezes a gente vem na igreja, num culto de domingo como esse, amanhã é feriado, eu estou na minha vida pausada, estacionada, achando que Deus não vai fazer nada, mas Deus te trouxe aqui para continuar trabalhando na tua vida, para continuar fazendo algo poderoso. Eu fui no encontro, Deus fez algo tremendo, mas Deus não ficou lá, pelo contrário, Ele está aqui, Ele está com você nos lugares onde você está, e Ele escolhe um dia como esse para dizer que não basta estar dentro. E na verdade agora eu quero... O teor do sermão é esse. Poderia dizer para você que vou começar a pregar agora, amém? Não basta Jesus estar dentro. Basta para a salvação, irmão. Isso basta. Mas tem uma coisa que eu entendi. Por quê? Nós vamos falar sobre obras. O terceiro nível é o nível de fé demonstrado através das nossas obras. Através da minha vida, de como eu tenho vivido. E tem uma coisa, irmão, que muitas pessoas se equivocaram ao longo da história, da teologia, que é o quê? A salvação é de graça, então a obra não tem nada a ver. Por quê? Porque no final lá, Jesus salvou o ladrão na cruz, ele não fez nada. E a gente vai colocando alguns argumentos na nossa vida como se nós fôssemos o ladrão da cruz. Como se nós estivéssemos pendurados à beira da morte. Não estamos. É verdade que Deus pode salvar alguém no leito? É verdade. É verdade que lá no final a graça de Deus pode alcançar alguém que viveu distante dele a vida inteira? É verdade. Mas não é uma verdade sobre você. Porque Ele te chamou antes disso. Então nós vamos entender uma coisa aqui. Não é a fé através da graça e a fé através da obra uma coisa contra a outra. É uma coisa que complementa a outra. Que completa a outra. Essa hora você devia dizer amém. Por quê? Porque eu sou salvo pela graça. Deus entra, Jesus entra na minha vida e no meu coração pela graça. Não é por nada que eu fiz. Eu nunca fumei, eu nunca fiz nada, eu nunca bebi, eu nunca enganei ninguém, nunca roubei ninguém. Por isso que eu tenho Deus na minha vida. Isso é tudo engano, irmão. Todos nós fomos produzidos, criados debaixo do pecado de Adão. Então todos nós somos iguais diante dos olhos de Deus. E por causa do pecado de Adão, todos estamos, quando nascemos, destituídos, separados
da glória de Deus. Amém? Então não importa se você nasceu na igreja ou se você era um pai macumbeiro. Não importa, irmão. Importa a decisão que você, de uma maneira individual, em algum momento da tua vida, toma de abrir o teu coração para que Jesus entre e faça a vontade dele na sua vida. Tem alguém entendendo aqui? Então, a salvação é pela graça. E louvado seja Deus, porque senão, irmão, eu estava perdido até agora. E posso te dizer de uma maneira segura que você também. Então, nós não merecemos, nós não temos capacidade, mas Ele, com esse amor tão grande, extravagante, alcançou as nossas vidas. E por isso estamos aqui. Por isso Ele está trabalhando em nós. Porque Ele tem um projeto, um plano, Ele tem algo, obras, para que a gente possa andar nessas obras. Então, o que o Paulo fala? A salvação vem pela graça. E aí depois que a graça te alcançou, depois que Jesus está dentro, então Ele preparou para que você ande nessas obras. Vamos ler o texto de Tiago, também muito conhecido, Tiago capítulo 2. Nós vamos ler de 14 a 26. Tiago 2, nós vamos ler de 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, amém? E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vou ler de novo 17. Assim também a fé. Nós estamos falando sobre 3 níveis de fé, amém? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Agora, irmão, perceba. Primeiro nível, Deus está fora. Estou vivendo a minha vida, beleza, é uma decisão minha. Estou ouvindo Ele bater, se eu quiser eu vou abrir, Ele vai entrar. Segundo estágio, segundo momento da fé, segundo nível de fé, Deus está dentro. Ele entrou por causa do amor dele por mim, não por nada que eu fiz, porque Ele me amou. A única atitude que eu fiz foi abrir a porta, então Ele está dentro. E porque Ele está dentro, eu fui alcançado, eu fui transformado, tive meu nome mudado, né? Deus me tirou das trevas, me trouxe para a luz. Isso é um nível de fé, irmão, que nos leva à eternidade. Agora o terceiro que eu quero ressaltar é o seguinte: se Ele está dentro, e eu creio que está, amém?
Se Ele está dentro, então eu não posso mais viver a minha vida da maneira como eu acho que deve ser vivida. E aí o que acontece? As minhas obras vão demonstrar a minha fé. O que as minhas obras? A maneira como eu vivo, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu conduzo a minha vida, a maneira como eu trato as outras pessoas, a maneira como eu me importo, tenho compaixão. Tudo isso vai demonstrando de fato o meu nível de fé. Porque existe uma coisa muito diferente, irmão, e aos olhos de muitos parece a mesma coisa, que é a religião e que é as obras. A religião é, eu venho aqui no culto, faço o culto acontecer, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei fazer célula, eu sei abrir a igreja, eu sei cuidar. Uma coisa é a operação, outra coisa é fazer de fato, viver de fato o que Deus tem chamado, me chamado. E o que Tiago está dizendo para a igreja é, a fé sem obras, ela é morta. E aí, irmão, eu começo dizendo para você o seguinte: se hoje nós tivéssemos que apresentar a nossa fé através das nossas obras, qual a classificação da tua fé, de fé você teria? Vamos imaginar aqui, de uma maneira, pura imaginação, de 0 a 10 hoje, se a sua fé fosse demonstrada a alguém ou ao próprio Senhor, através das suas obras, qual seria a nota? Que nota você tem de fé através do que você tem feito, através das suas obras, através do que qual é a missão que Deus me deu? Eu preciso pregar, então eu estou pregando todo dia? Eu tenho feito o que Deus me chamou para fazer? Eu tenho executado? Eu estou no centro da vontade de Deus? Eu estou vivendo de acordo com o que Deus me chamou para viver? Ou eu estou separado disso? Ou eu estou vindo ao culto, mas pregar faz tempo que eu não prego? Ou eu não tenho compaixão com ninguém? Ou eu sou alguém que fala exatamente o que ele falou aqui? Alguém chega na tua vida e fala assim, eu estou com frio. E aí você fala assim, legal, vai lá, Deus vai te abençoar e vai te dar um cobertorzinho. Por quê? O que Tiago está falando é o seguinte: se alguém vier até a tua vida e disser, eu estou com frio, você, de alguma maneira, talvez você não tenha condição, mas você vai se preocupar a um nível de, eu vou atrás de alguém, eu vou conversar com alguém, eu vou lá na igreja, eu vou me juntar com o irmão, eu vou pegar um cobertor lá em casa e vou doar para essa pessoa, porque se eu não quero ter frio, se eu não quero que os meus filhos tenham frio, eu também não posso deixar que o irmão meu tenha frio. Quem está entendendo? Então hoje, irmão, se você fosse honesto com você mesmo, e às vezes falta isso na nossa vida, qual seria a sua nota de 0 a 10? Estou ajudando uma galera aí, estou fazendo um maior trabalho. O pessoal tem Esperança Viva, está fazendo um trabalho lindo, irmão. E a verdadeira religião, segundo o próprio Tiago, capítulo 1, é o quê? É assistir os órfãos, as viúvas, é quem tem necessidade. Então, se eu sou igreja, se eu sou o filho de Deus e eu estou descolado disso, a minha nota já caiu alguma coisa. Quem entende diz amém. E se fosse a nossa vida um teste, antigamente tinha uma nota mínima para você ser aprovado, não era? Eu não sei qual que é a nota hoje, antigamente era o 7 ali, uma balança ali, se tirasse 6 já estava ruim. Então, se a nossa fé está em teste, se Deus está sondando, vendo o que Ele está fazendo, operando nas nossas vidas, irmão, se nós estamos abaixo dessa linha, o que nós precisamos fazer? Melhorar. Precisamos ser transformados. Precisamos nos conectar novamente, precisamos buscar mais. E eu não estou dizendo, irmão, que agora a nossa vida vai ser só essa. Mas é um conjunto. Uma coisa está ligada com a outra. Não dá para mim viver uma coisa e deixar a outra de fora. Amanhã é feriado, não é? Dia do quê? Do trabalhador, do trabalho. E aí eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se nós fôssemos entender que nós somos trabalhadores no reino de Deus, ceifeiros escolhidos por Deus, se existe alguém hoje esperando
alguma coisa que você vai fazer para acrescentar na vida dela, o que vai acontecer com essa pessoa? Se Deus preparou essa semana alguém para colocar na tua vida, alguém está orando agora, Deus, me manda uma provisão. Olha, eu preciso tanto de uma palavra. Às vezes não é coisa. Às vezes é. Porque não adianta a gente também vir aqui e falar, é um discurso bonito, né? Deus não está preocupado. Irmão, está preocupado sim. Porque o dinheiro que você traz aqui, de dízimo e de oferta, de alguma maneira vai alcançar alguém. Vai abençoar uma família, vai ser dividido, vai ser compartilhado. Vai pagar toda a estrutura? Vai. Mas também vai abençoar alguém. Então, se eu tenho um coração liberal, se eu estou entendendo que fui chamado, que eu tenho obras, se eu não consigo nem contribuir no lugar onde tem sido uma bênção, uma fonte de Deus para a minha vida, alguma coisa está errada na minha vida. Nenhum amém. Essa igreja tem sido fonte de Deus sobre a tua vida? Se o lugar onde tem sido uma fonte de Deus sobre a minha vida, e pode ser fonte de Deus sobre a vida de tantas outras pessoas, e eu não contribuo, tem alguma coisa errada dentro de mim, dentro do meu coração. E a gente tem várias justificativas para tudo. Dízimo era do Antigo Testamento. Isso não é mais de Deus. Eu sou mais inteligente, já falamos sobre isso, né? Eu nem ia falar de dízimo aqui, irmão, mas uma coisa está ligada com a outra, porque é a obra, é as minhas atitudes. Se eu estou preso com isso, for olhar o restante, tudo direitinho, irmão, você vai ver que uma coisa a corrente vai se estendendo. Se eu não consigo me alegrar em contribuir na casa do Senhor, na casa de Deus, isso é o princípio de muita coisa que pode estar fora do lugar. Eu acho bonito ajudar. Eu vou fazer o quê? Eu ganho R$2.000 e vou lá no Atacadão e compro 5 quilos de arroz de R$20 e levo para alguém. Já estou fazendo a minha parte. E aí, irmão, pode ser bom para a tua consciência. Mas como que nós acreditamos nos 10%? Por que nós praticamos isso? Porque é justo. Porque se alguém ganha 1.000, dá 100. Se alguém ganha 10.000, dá 1.000. Tem alguém que está querendo dar R$1.000 de dízimo? R$2.000 de dízimo? É bom, não é? Mas você não dá nem 20. Ganha 200, não consegue dar 20, vai dar 2.000 quando ganhar 20 conto? Eu olho para algumas pessoas aqui, eu vejo muita capacidade de multiplicar, crescer, ser próspero, ser abençoado. Por quê? Porque Deus pode fazer isso e te tornar um abençoador. Agora, por quê, irmão? Vamos numa fé lógica, um entendimento, um raciocínio lógico. Qual o sentido de Deus te enriquecer se você está com a porta fechada para entregar para os outros? Para compartilhar com os outros? Quem entende isso? Deus coloca na minha vida, daqui a pouco tá transbordando, mas por quê? Qual o sentido? Para Deus te perder? Para você viver em vaidade? Então o que eu acredito? Que Deus ele vai abundar. Olha só isso, irmão. Que o teu pastor está dizendo. O que eu acredito? Deus vai abundar aqueles que têm um coração liberal. Porque ele fazendo isso vai ser o quê? Como um chafariz. Começa jogando em você. Aí transborda e vai transbordando e vai alcançar muitas outras pessoas. Então eu preciso entender que eu posso continuar me justificando, dizendo, já estou ajudando, fazendo muito menos do que eu deveria fazer, mas saindo, tá tudo certo, beleza, irmão. Aqui é o melhor lugar para você, porque ninguém vai te cobrar. Você pode ficar no teu aí, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, se você quiser entrar nesse nível de fé, eu preciso entender, eu já falei disso outras vezes aqui. Se eu tô indo num churrasco, a gente fez um churrasco esses dias, cada um leva 1 quilo e 1 litro. Quem já participou de um churrasco desse? Eu já fui em churrasco desse, irmão. Eu já fui em churrasco desse que deu uma treta. Treta, sabe o que é treta? Briga.
Por quê? É 100 pessoas comendo, não sei o quê, quero comer, tenho meu filho. Eu tô falando de churrasco de crente, tá? Crente, só esse detalhe pra... E a irmã falou pra mim, não falou pra ninguém, não tô contando nada. Eu trouxe 2 quilos de carne, eu quero agora pra levar embora, porque eu não comi nada aqui. Não foi alguém que me contou, irmão, foi pra mim. Aí eu disse, Jesus, não entendeu nada. Nada. Por quê? Nós somos justiceiros, né? Eu fiz, eu quero receber. Não sou babaca, não. Porque esse é o nosso entendimento. Eu sou espertão, eu quero o que eu tenho direito. E sabe o que eu aprendi, irmão? Eu vou te dar um conselho, tá? Você segue se você quiser. Todas as vezes que tem algum evento com comida na igreja, eu como antes. Porque eu passava tanto nervoso com as pessoas querendo ser mais esperta, passar na frente, furar fila. Tá todos os irmãos, todo mundo, a mesma família. Eu vou lá espertinho, furar fila. Tá dizendo o quê? Eu sou mais esperto que você. Eu digo, sabe o quê? Eu vou fazer logo o quê? Vou me garantir em casa, já vou sair. Nem vou olhar pra fila. Na hora que tiver um momento lá, eu vou e como. Por quê? Porque às vezes as nossas obras são defeituosas. E a gente está dando mau testemunho. E a gente está com as nossas atitudes mais afastando Deus das pessoas do que aproximando as pessoas de Deus. Por quê? Você certamente já ouviu alguém dizendo assim, olha, e é crente, hein? Vai na igreja todo domingo. Você já não ouviu isso? Eu vender fiado para um crente? Por quê? Porque paga e não compra e não paga. Ô irmão, vamos dar testemunho. Você comprou, tem que pagar. Tem gente que compra na cantina e esquece de pagar. Esquece de pagar. Compra do irmão. E eu tô fora, viu? Se você vender fiado pra alguém aí, nem lembra de mim. Ah, o irmão não me pagou, tô chateado. Vai se resolver. Não vende fiado, não. Eu tô fora. Porque às vezes o irmão fala assim, ah, tá lá no louvor, mas não me pagou. É as calcinhas que comprou de mim. Fala, Deus? É o que a gente ouve, irmão. Me desculpa a franqueza. E eu digo assim, eu não vendo calcinha. Então, do mesmo jeito que você vendeu, você vai lá e se acerta com o irmão. E seja de Deus ainda. Seja de Deus. Não é para sair na mão lá fora. Não me pagou? Eu vou te esperar lá fora, tá? As nossas obras demonstram o tipo de fé que eu tenho. E aí, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Vale mais, muitas vezes, perdoar. E às vezes a gente acha que perdão é só o pai que chateou, a mãe, o irmão que falou alguma coisa. Perdoar dívida também. Ah, o irmão está me devendo R$100. Coloca na mão de Deus. Se você tiver capacidade de fazer isso, escuta isso, irmão. Se você tiver capacidade de fazer isso, talvez esse irmão nunca te pague, mas Deus vai abrir uma porta em outro lugar. Porque Deus, ele traz provisão, Deus, ele traz resposta, Deus, ele honra a sua fé. Então, entrar nesse nível de fé onde eu caminho por obras, quer dizer que talvez eu vou perder. E muitas vezes a gente vai perder. Mas quando eu perco em Deus, irmão, eu estou abrindo a porta para ganhar muito mais do que eu estou perdendo. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que às vezes eu vou dividir, eu quero. Eu não vou fazer alguma coisa que eu quero porque eu estou dividindo com alguém que está sem. Mas ali na frente, o Deus de resposta, o Deus de surpresa, o de repente de Deus, alcança a minha vida. Agora, quando eu sou ali, ó, não consigo olhar dessa maneira, o que acontece? Eu não vejo milagre nenhum acontecendo na minha vida. E aí eu vou vivendo uma vidinha medíocre. Por quê? Porque eu não consigo habilitar com a minha fé o sobrenatural acontecer.
Então a fé sem obras é morta. Eu quero ler mais um texto com vocês antes de encerrar. Mateus 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do 14. Mateus 25, 14. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberá 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia está escrito isso, você acredita nisso? É uma parábola de Jesus, né? Jesus está falando e apontando, ele está tratando através dessas parábolas sobre a eternidade, sobre o plano, né? Que ele tem para nós para sempre. Mas o que nós entendemos aqui, irmão? Que Deus confiou alguma coisa a nós. Não importa se eu recebi 5, se você recebeu 2, se você recebeu 1, não importa o que ou a quantidade que recebemos. O que importa é o que nós estamos fazendo com o que Ele confiou a nós. Você consegue entender isso? Deus confiou alguma coisa a você. Quando Ele entrou na tua vida, quando Ele entrou no teu coração, quando você permitiu Ele começar a mexer na sua vida, Ele confiou, Ele tem confiado alguns talentos, alguma coisa, uma missão, um propósito, um plano, dons. E aí, irmão, o que nós entendemos aqui? Que o que Deus confia a nós, o que Ele entrega a nós, nós precisamos colocar em prática isso. Não podemos enterrar. E tem muita gente nos dias de hoje com o talento enterrado, com o dom enterrado, frio na fé. Tá lá, sabe que tem, mas está escondido em algum lugar. E hoje o Senhor está dizendo o quê? Que Ele quer usar o que Ele confiou a você. Ele quer usar o que Ele já colocou sobre a tua vida. Ele quer usar você. Ele quer, através das obras que Ele mesmo já tem preparado,
para as nossas vidas, Ele quer multiplicar esses talentos. E aí o que eu estou dizendo, que essa fé que gera o sobrenatural, é o seguinte, o cara foi lá, recebeu 5, trabalhou, amém? A Bíblia diz que 5 talentos foram colocados sobre a vida deles, e imediatamente ele saiu, e começou a trabalhar. Tem que se mexer, tem que se esforçar, tem que fazer a sua parte, tem que ser comprometido, tem que fazer o que Deus confiou para você fazer. Imediatamente ele começou a trabalhar, e o que aconteceu? Ele multiplicou, ele dobrou. E aí Deus olhou para ele e falou: servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel. Talvez você olhe e diga assim: é tão pouco que eu tenho. Seja fiel, irmão, no pouco que você tem, com a tua fé, com o teu coração aceso de que Deus pode gerar, que Deus pode multiplicar. Se você for fiel com o que você tem, os seus olhos vão ver o poder de Deus manifestando na tua vida. Aí o cara olha e fala assim: eu já ganhei os 5, ganhei mais 5, e agora eu tenho 10. E eu estou vendo mais vindo sobre a minha vida. Por quê? Porque a fé que gera o sobrenatural, irmão, ela se move diante das nossas atitudes. Porque eu chamo a existência esse milagre sobre a minha vida. Como o apóstolo está falando sobre Abraão. Abraão é o pai da fé, amém? Abraão é considerado e chamado amigo de Deus. Eu quero crer que estou pregando a amigos e amigas de Deus aqui nesse lugar. Abraão é pai da fé, nós estamos falando sobre fé. Abraão também é considerado amigo de Deus. Por quê? Porque ele resolveu aceitar a obra que Deus tinha na vida dele e seguir as direções que Deus estava dando para ele. Sabe por quê, irmão? As nossas vidas muitas vezes é uma máquina de erro. Sabe por que as nossas vidas muitas vezes, me perdoa, é um desastre, dá tudo errado, porque a gente é desobediente, porque a gente não quer ouvir a voz de Deus e seguir o que Ele tem colocado para que a gente possa viver. Abraão seguiu e é o nosso exemplo, é o pai da fé. Ele está dizendo o quê? Se você também seguir, você também vai ver o Isaac sendo gerado sobre a tua vida, o cordeiro ser gerado sobre a tua vida. O problema é que eu quero cordeiro, mas eu não quero obedecer. Eu quero a provisão, mas não estou disposto a entregar. E aí a matemática não funciona. Se você quer de fato cordeiro, se você quer de fato a provisão, se você quer de fato sobrenatural, tudo isso é possível de acontecer na tua vida, desde que as suas obras, a sua obediência, as suas atitudes estejam de acordo com as direções que Deus tem preparado para você. Então, irmão, existe milagre, mas milagre não é mágica. Mágica é alguém fazendo um truque para alguma coisa acontecer. E nós sabemos que truque é truque, uma hora é revelado. E nós sabemos que milagre é vida, é dínamos, é poder de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas. Agora tem muito crente que quer mágica. Mágica não acontece. O que acontece na caminhada, na carreira cristã é: eu obedeço a Deus, eu sigo a direção que Ele tem para a minha vida, eu ando em fé, de fé em fé, e aí eu vejo sendo produzido esse poder, esse milagre, a provisão, a resposta de Deus sobre mim. Deus está trabalhando. Como eu vou então colocar essa fé em ação? Esse tipo de fé, esse nível de fé, saindo daqui, irmão, e estando sensível a ouvir o que Deus está me falando. Tem gente que está entendendo aqui algo que Deus já vem falando há muito tempo. Hoje é só um empurrãozinho para você tomar uma decisão. Só um empurrãozinho. Vai lá que você consegue. Porque o Espírito Santo já está te ministrando. Você já sabe. Tem que ir para o monte, tem que subir o monte, mas só tem o Isaac. Mas eu creio em Deus, então eu não tenho só o Isaac, eu tenho o Isaac e tenho o Deus. Então o Isaac pergunta para Abraão: mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício?
E Abraão responde o quê? Eu não tenho nenhum sacrifício aqui agora, eu só tenho você, mas Deus proverá. Você percebe, irmão, que Deus não precisa, Ele não depende do que você já tem, Ele só depende de ter um coração obediente, disposto a entender o que Ele quer fazer e falar: eu vou seguir, eu vou nessa direção, eu quero esse caminho, eu quero isso para minha vida. E aí no meio do caminho, no meio da jornada, no meio dessa estrada, irmão, nós vamos ver Deus agindo muitas e muitas vezes nas nossas vidas. E eu quero acreditar mesmo que sabe o que vai acontecer? Como a Lu veio aqui hoje contar um testemunho, nós vamos ter muitos de vocês dizendo: bispo, pastor, pastora, eu posso dar um testemunho? Por quê? Porque eu estava na minha jornada de uma maneira simples, caminhando com Deus, mas eu resolvi obedecer e de repente um milagre alcançou a minha vida. E de repente eu não tinha provisão, mas eu tinha o provedor. E o provedor, ele pode gerar a provisão. E Deus tem feito algo poderoso na minha vida. Eu penso mesmo que você pode ser o próximo. Mas as minhas atitudes precisam gerar isso. Porque a fé sem obras é morta. E tem muita gente, irmão, que tem caminhado hoje com uma fé morta. Morta. Sem fazer nada. Enterrou o talento. Enterrou. Põe vários argumentos. Culpa não sei nem quem. Mas enterrou. E você sabe que Deus está falando com você hoje. Eu quero que você fique de pé, irmão, por favor. Nós vamos orar nessa direção. Eu gostaria mesmo que ninguém saísse daqui hoje fora desse nível de fé, aonde as atitudes, aonde as obras vão demonstrar quem é Deus nas nossas vidas. Olha só, irmão, presta atenção, só mais uma coisa antes de orarmos, eu vou te dizer. Para Deus entrar não depende de mim. Ele entra pela graça, amém? Mas uma vez que Ele está dentro, as pessoas que estão fora, as pessoas que convivem comigo, elas vão enxergar Ele em mim. Por quê? Porque eu não preciso fazer nada para Ele me salvar. Mas quando Ele me salva, então o meu comportamento, as minhas atitudes passam a ser semelhantes a dele. Por um simples detalhe, irmão, Ele está dentro de nós. E se Deus está dentro de nós, esse pequeno detalhe, o que vai acontecer? Ele vai nos convencer, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos direcionar a vivermos uma vida muito parecida com a que Ele tem, com o que Ele viveu, que é também amar. Se Deus amou, então também vou fazer o quê? Amar. Se Deus perdoou, então também vou fazer o quê? Perdoar. Se Deus cuidou, então também vou fazer o quê? Se Ele serviu, então eu também vou fazer o quê? Então quando Ele está dentro, eu vou viver de uma maneira parecida com Ele. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: as obras, as atitudes, o amor, o perdão, a compaixão, o serviço dessa pessoa, eles glorificam a Deus de fato, verdadeiramente. Ali tem um filho e uma filha de Deus. Então, irmão, olha só, o que vai habilitar um milagre é eu primeiro querer viver o que Deus tem para mim. Não é uma troca, eu sempre digo isso. Eu não vou dizer assim: poxa, agora eu vou ajudar alguém, eu vou até comprar uma cesta básica amanhã, porque se eu fizer isso, a semana que vem eu vou ter um milagre. Não é, irmão. É colocar o nosso coração aonde Deus está se movendo, como Ele quer se mover. Então a nossa oração é: Senhor, eu não quero esconder nenhum talento, eu não quero enterrar nenhum talento, me perdoa se eu tenho enterrado. O que eu quero é viver de uma maneira íntegra, de uma maneira verdadeira, tudo o que o Senhor tem para a minha vida.
Eu não quero ter uma fé morta, eu quero sair daqui com uma fé viva, com uma fé grande, com uma fé fortalecida, com uma fé em poder. Mas depende de nós, irmão. Então Deus, Ele está operando. Deus está trabalhando. Você não tem que fazer nada para ninguém ver, nem para o pastor ver, irmão. Mas Deus está vendo o tempo inteiro. E olhando dentro do teu coração. E eu digo uma coisa para você. Se Deus me amou e se entregou por mim, sem esperar nada em troca, então eu devo viver dessa maneira. Eu devo amar sem esperar nada em troca. Eu devo servir sem esperar nada em troca. E quando eu entro neste lugar de eu faço porque alguém fez por mim, eu faço porque Deus me alcançou e mudou minha vida. Então, irmão, de alguma maneira, Ele multiplica mais 5, Ele torna a nossa vida abundante, Ele faz coisas sobrenaturais, coisas que a gente nem espera. Por quê? Porque na hora que as pessoas olharem e falarem assim, ali tem uma filha de Deus, elas também vão olhar o poder de Deus agindo na sua vida. É assim que Deus trabalha, irmão. Então, precisamos ajustar as nossas obras. Escuta isso. Se a tua nota está baixinha, é hora de se preparar para o teste. É hora de colocar o talento em ação. É hora de fazer o que Deus nos chamou para fazer. É hora de colocar a mão na massa. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Eu quero acreditar e eu peço a Deus que Ele ache em nós ceifeiros, para que a gente possa trabalhar nesse campo, em tudo isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então eu quero orar, irmão. Eu vou orar por alguém que de alguma maneira enterrou seu talento. Nós vamos colocar o louvor aqui, nós vamos orar. E se você chegou aqui nesse lugar e percebe que o seu talento, que aquilo que Deus deu para você fazer, está de lado, está em segundo plano, você não tem mais conseguido viver isso com o fervor que você já viveu algum dia. Se você enterrou esse talento porque você se machucou, porque você foi traído, porque você desanimou, porque você se afastou, não importa o motivo. Eu quero que você venha aqui hoje para que você desenterre esse talento da tua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos orar para que você desenterre esse talento e para que você viva as obras maravilhosas que Deus tem preparado para a sua vida. Pode vir aqui na frente, irmão. Nós vamos orar enquanto a canção, os ministros tocam essa canção. Eu quero que você venha aqui na frente. Não perca essa oportunidade, irmão.